Dia 12 de outubro, dia de Nossa Senhora Aparecida. Essa aqui é a segunda parte da nossa naninha em Ragdoll, da Nossa Senhora Aparecida. Eu ia fazer tudo em um vídeo só que ele ia ficar muito longo e pesado e talvez desse problema pra você carregar ele aí na hora que você estivesse confeccionando a sua boneca. Então eu dividi ele em duas partes. A primeira tá aqui no card e tá na descrição também aqui do vídeo. Então você acessa ele das duas formas. Se assistir esse vídeo aqui até o final, ele também vai estar como sugestão de conteúdo. Então se você não assistiu a primeira parte, eu sugiro voltar nesse vídeo primeiro e depois vir pra cá. Então sem mais enrolação, bora para nossa segunda aula. Antes da gente continuar aqui e ir para nossa 17ª carreira, eu quero lembrar que a quantidade de pontos por carreira, bem como a quantidade de pontos por sequência de cor, eu vou deixar tudo descrito aqui na parte de baixo do vídeo, tá bom? Então, se você quiser ir contando a quantidade de pontos também certinho, saber quantos pontos que tem, porque é importante a gente saber isso, tá na descrição do vídeo, tá? Assim você vai acompanhando o vídeo pela imagem e também pela descrição, para ficar mais fácil. Vamos lá para 17ª. A 17ª a gente vai começar a fazer os aumentos de pontos nas laterais. Então eu faço a minha argolinha para subir o trabalho e viro. Vou fazer um aumento de pontos aqui na lateral, então serão 2 pontos no mesmo lugar. Então eu executo 1 e 2. Já tenho aqui 1 e 2. Então, agora eu vou fazer, são 3 pontos azuis nessa carreira. Então, eu já tenho 2, faço mais 1, o terceiro. E eu vou para a cor amarela. Aqui na cor amarela, então, eu vou finalizar esse ponto. E vou fazer 2 pontos. Então, vou deslocar de novo a linha, o nosso desenho da cor amarela, tá vendo? Vou trazer ele mais pra lateral novamente. E vou aumentar a quantidade de pontos na cor marrom. Então, agora nós vamos ficar com 8 pontos na cor marrom. Fiz os 2 pontinhos na cor amarela. Vou finalizar esse último na cor marrom, que é a nossa próxima cor a ser trabalhada. E vou executar 8 pontos com essa cor. Então, 1. E o 8º. E vou para a cor amarela novamente. Então, mudo aqui. E 1. E 2, e agora são 3 pontos na cor azul. Então, mudo aqui para minha cor azul e vou fazer 1, e o segundo, e o terceiro, né, porque é um aumento aqui na ponta, então são 2 no mesmo lugar, e lembra de executar ele aqui na lateralzinha do ponto da base. Olha como ele já deu uma abertura aqui na ponta. Vamos para a 18ª? A gente vai seguir a mesma lógica. Eu vou continuar fazendo os aumentos nas pontas, aumentando a quantidade na cor azul e também deslocando a cor marrom e aumentando a quantidade de pontos. Então, eu venho aqui, faço aquela argolinha para subir, viro o trabalho. Nessa 18ª carreira, serão 2 aumentos aqui nessa ponta. Então, eu vou fazer aqui no primeiro pontinho o primeiro aumento. Então, são 2 pontos no mesmo lugar. Vou pro próximo ponto da base e executo mais um aumento. Então, já tenho 4 pontinhos aqui. Só que esse último aqui, eu finalizo com a cor amarela, porque eu vou ficar com 4 pontos na cor azul e vou para a cor amarela e executo 2 pontinhos. O primeiro, o segundo, e aí vem a cor marrom, né? E eu vou ficar com 8 pontinhos na cor marrom aqui.
são 10 pontos, tá? Eu falei 8, mas são 10, porque 8 a gente fez na carreira de baixo, né? Então, são 10 pontinhos, porque eu tô aumentando as laterais aqui da cor marrom. Então, 10 pontinhos. E aí, vamos para a cor amarela novamente. 2 pontinhos na cor amarela, e o primeiro, e o segundo, e agora é a cor azul. E lembra que são 2 aumentos nas pontas, então, eu venho com o primeiro aumento, são 2 pontos no mesmo lugar. 1 e 2. E o segundo aumento, lembrando que aqui eu faço ele na lateralzinha, aqui do ponto de base, pro meu trabalho ficar com a minha lateralzinha mais retinha, certo? E olha só como ele já está abrindo. Na 19ª carreira, nós vamos continuar fazendo aumentos de ponto, tanto nas laterais quanto na quantidade de pontos na cor azul e marrom. Uma correntinha para subir e virar o trabalho. Mais uma vez, eu vou executar 2 aumentos por ponta. Então, eu tenho aqui no primeiro pontinho, eu vou fazer um aumento. Então, 2 pontos no mesmo lugar. Vou pro próximo ponto da base e mais um aumento, então mais 2 pontos no mesmo lugar, somando 4. E vou fazer o 5º ponto baixo, que é o último na cor azul. 5º. E aí, venho com a cor amarela. E faço 2 pontos na cor amarela. Então, 1 e 2. E venho para a cor marrom. Com a cor marrom, nós vamos executar 12 pontos baixos. Então, eu tô aumentando mais 2 pontos em relação à carreira anterior. 11. E o último pontinho com a cor marrom, vou novamente para a cor amarela. Venho aqui com a cor amarela, e são 2 pontinhos nessa cor. Então, eu venho e faço um pontinho, e o segundo pontinho na cor amarela, e eu volto para azul, e aqui são mais 5 pontos baixos, os últimos 5 pontos da carreira. Lembrando que se aqui eu executei 2 aumentos de pontos, aqui eu tenho que executar mais 2 aumentos de pontos. Então, um ponto baixo na cor azul. Vou pro próximo ponto da base e faço 2 pontos aqui, somando 3, e vou pro próximo ponto da base e mais um aumento, e 1, e o próximo aqui, e 2. 5 pontos baixos. E aqui, olha só como a gente tá deslocando a cor amarela. Ela vai abrindo de novo, formando um Vzinho, tá vendo? Estou executando esses aumentos aqui na cor marrom exatamente pra gente deslocar aqui a cor amarela e formar a nossa cabecinha. Vamos para a 20ª carreira aqui do trabalho. E na 20ª a gente vai continuar com a mesma lógica de aumentos nas laterais. Então, subo aqui um pontinho, virei o trabalho. E aí, aqui, eu vou executar só um aumento nessa carreira. Então, um aumento aqui no primeiro ponto da base, e agora 5 pontos baixos. Então, eu já tenho 2, e o terceiro, e o quarto, e o quinto. Na cor amarela, aqui a gente vai executar 2 pontos, certo? A quantidade de pontos na cor amarela nunca muda, são sempre 2. O que pode mudar é o posicionamento dela. Fiz os 2 pontinhos, vamos para a linha marrom. Agora,
que nessa 20ª carreira são 14 pontinhos. Então, eu venho aqui, introduzo a linha marrom no trabalho, trago o amarelo pro avesso e vou executar os pontinhos aqui. E o primeiro... Quando você for executar os pontos, cuidado para não perder nenhum ponto, porque às vezes as linhas ficam por cima, conforme a gente vai trocando aqui. E aí esconde um pontinho, cuidado para não perder eles, tá? Então, por isso que sempre conta. 2, 3, 12, 13, o último ponto marrom, 14º. Vamos voltar para a cor amarela. Então, dá uma separada aqui nas linhas, pega a cor amarela, laça a linha, puxa, finaliza o último ponto, traz o marrom pro avesso. E nós vamos executar aqui 2 pontos amarelinhos, e o primeiro e o segundo. E aí, vamos para a cor azul, e são 5 pontos na cor azul. Aqui. E 1, 2, 3. O quarto e o quinto é o ponto do aumento, então eu executo aqui no mesmo lugar da base. 4 e o quinto. Vamos para a 21ª carreira. 21ª carreira, a gente continua executando aumentos nas laterais. Então, subo aqui uma correntinha, viro o trabalho, vou executar 2 pontinhos aqui. E 1 e 2. Vou fazer 5 pontos na cor azul. Então, já tenho 2. E o terceiro. E o quarto. E o quinto ponto, vou para a cor amarela. Cor amarela são sempre 2 pontinhos. Então, 1 e 2, e vamos para a cor marrom. Na cor marrom, nós vamos aumentar novamente a quantidade de pontos e vamos para 16 pontos nessa 21ª carreira. 15, 16 pontinhos na cor marrom. Vou voltar para a amarela. Sempre dá uma alongadinha assim no trabalho para você não repuxar demais as linhas, tá bom? E ela não fechar o trabalho. Aqui ajeito o pontinho. E 1. E o segundo pontinho amarelo. E vou voltar para a cor azul. E na cor azul são 5 pontinhos. Lembrando que na pontinha do trabalho é um aumento. Quarto e o quinto ponto. E assim finalizamos a 21ª carreira. E olha como o nosso trabalho já tá formando o desenho aqui da cabeça. Da 22ª até a 27ª, a gente vai continuar com esse mesmo padrão da carreira 21, tá bom? Então, 5 pontos na cor azul. Eu não vou fazer mais aumentos aqui nas laterais, vou só subir o trabalho. Então, 5 pontos na cor azul, 2 na amarela, 16 na marrom, 2 na amarela, 5 na azul, sem fazer aumentos nas laterais, só seguindo a quantidade de pontos. Eu vou terminar essa parte do trabalho e volto para mostrar o resultado. Finalizei aqui a 27ª carreira e agora, para a gente começar a 28ª, nós vamos fazer a diminuição aqui da cabecinha, tá vendo? Para ela fechar e formar essa parte de cima aqui do véuzinho. Então, nós vamos precisar fazer diminuições novamente. Nós vamos diminuir, executar diminuições aqui na lateralzinha, mas mantendo a quantidade de pontos da cor azul. E nós vamos diminuir aqui a cor marrom, a quantidade de pontos, formando a cabecinha dela.
Como a gente vai executar diminuições aqui na lateral, eu não vou fazer aquela argolinha para subir o trabalho, eu simplesmente viro aqui. Vou pular esse primeiro ponto e vou pro segundo. Ali eu executo 5 pontos. Ali eu executo o primeiro ponto baixo, aqui. E agora eu faço mais 4, somando 5 pontos baixos na cor azul. 1, 2, 3, e o quarto e o quinto. Agora vem a cor amarela. Aqui. A cor amarela é sempre a mesma quantidade de pontos, então são sempre 2 pontos, 1 e 2, e aí eu venho para a cor marrom. Na cor marrom, nós vamos executar 14 pontos baixos. Lembra que a gente vai diminuir a quantidade de pontos na cor marrom, então são 14 agora. 1, 2, 13, a 14ª aqui. E voltamos para a cor amarela. Então, venho aqui para a cor amarela e executo 2 pontinhos. E o primeiro e o segundo e vou para a cor azul. Cor azul, vou manter a quantidade de 5 pontos. E 1, e 2, e 3, e 4, e o quinto. E aí, esse último eu não faço porque eu estou executando diminuições aqui na lateral, certo? Vamos subir agora para a 29ª carreira. Vou manter o padrão, uma diminuição por lateral, vou manter a quantidade de pontos no azul, então serão 5 pontos, e vou diminuir a quantidade na cor marrom, que agora serão 12. Então, viro o trabalho e faço um pontinho aqui, e 1, 2, 3, 4, e o quinto. Vou trocar para a cor amarela, e na cor amarela são 2. E 1, e 2, e voltamos para a cor marrom agora, lembrando que são 12 pontos no marrom. Aqui, lembra de trazer as linhas sempre pro avesso. 12º ponto, na cor marrom, volto para o amarelo. E no amarelo, sempre 2 pontinhos. E 1, e 2. E aí, voltamos para a cor azul, para executar os últimos 5 pontos. O quinto aqui, e vamos subir para a 30ª carreira. Na 30ª carreira, a gente vai manter o padrão de diminuir nas laterais, manter 5 pontos na cor azul e diminuir no marrom. Então, a gente vai ficar com 10 pontos no marrom. Então, vamos lá. Virei o trabalho. Não executo o primeiro ponto baixo aqui, vou para o segundo. E faço 5, e o primeiro, e aí agora o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, e aí trocamos para a cor amarela. E fazemos um, e o segundo amarelo, e trocamos para o marrom. E aí, vem os 10 pontinhos na cor marrom. E 1, 2, e o 10º pontinho na cor marrom. E venho para o amarelo. E vamos fazer os 2 pontinhos do amarelo, e 1, e 2, e vamos para o azul. Aqui. E o primeiro, e o segundo,
e terceiro, quarto, quinto. Terminamos a 30ª carreira. E agora a gente vai cortar a linha marrom, porque a cabecinha aqui, o corpo da nossa boneca, a gente terminou. Então, eu não vou usar mais a cor marrom. Vou cortar ela aqui e a gente vai esconder ela no trabalho. Então, não se preocupe que você não vai perder nada. Cortou, desenrola aqui ela do trabalho. E vamos trabalhar por enquanto com a linha azul e amarela. Então, mais uma vez, a gente vai manter o padrão de diminuir aqui na lateral. Então, eu viro o trabalho sem fazer a argolinha, não executo o primeiro ponto aqui, venho para o segundo. Vou fazer 5 pontos baixos na cor azul. 1 e 2 e 3 e 4. E o quinto, vou trocar para a cor amarela, dessa forma aqui. Lembra de trazer aqui o azul pro avesso. E aí, essa linha marronzinha aqui que a gente cortou, a gente vai segurar rente aqui no trabalho, porque a gente vai começar a envolver ela com os pontinhos. Aqui na cor amarela, nós vamos fazer 14 pontos amarelos. Então, eu vou executar aqui o primeiro, o segundo, e aí vamos aqui o terceiro, o quarto, traz a linha marrom aqui para a base do trabalho e começa a envolver ela, pra gente não correr o risco de perder nenhum pontinho, né? Por mais que ela vá ficar no avesso, mas só pra gente não perder. O quinto, sexto, sétimo e 14 pontinhos na cor amarela. Vou voltar para azul. Então, jogo aqui o amarelo, pego o azul. Vou finalizar aqui com 5 pontos na cor azul. Então, 1, 2, 3, 4 e o quinto. Dessa forma aqui. E a gente também não vai mais usar a cor amarela aqui no corpinho. Então, eu também já posso cortar ela. Assim, vou virar o trabalho, a gente vai continuar diminuindo aqui a cor azul nas laterais. Deixa eu tirar o amarelo aqui para ele não enroscar mais na linha. Agora vai ficar mais fácil porque a gente vai trabalhar só com uma cor. As próximas 3 carreiras, que é da 32 até a 35, a gente vai continuar executando as diminuições de pontos nas laterais, somente com a cor azul, certo? E nós vamos manter no meio, tá bom? A gente vai a única diferença agora do trabalho é que a gente vai executar tudo com uma cor só, para finalizar. Então, eu venho aqui, pulo o primeiro ponto e executo os demais, tudo na cor azul. Não vou precisar trocar mais nada. Essa carreira aqui eu só vou prestar atenção na corzinha amarela aqui, que ficou aqui atrás, que eu vou envolver ela pra gente esconder essa linha e arrematar ela. Então, aqui, deixar ela presa entre os pontos. A gente não correr o risco de perder nada. Lembrando que para você saber a quantidade de pontos certinha por carreira, dá uma olhada, acompanha também pela descrição do vídeo. Aqui no vídeo eu vou sempre marcando qual é a carreira que eu tô fazendo e assim você vai acompanhando por lá para saber a quantidade de pontos e ir contando direitinho, tá? Lembra sempre de contar, toda vez que você finalizar a carreira, conta a quantidade de pontos para saber se tá tudo certinho. Aqui, lembra de diminuir um ponto, vira e já começa com uma diminuição aqui.
e executo ponto a ponto até chegar na outra ponta, diminuir um ponto lá e assim por diante. Finalizada aqui a sua 35ª carreira, executando as diminuições aqui nas laterais, você vai ficar com 14 pontinhos aqui. É hora da gente arrematar essa linha azul, porque a gente terminou o mantinho dela, então a gente encerra essa linha azul e a gente vai começar a trabalhar com a amarela de novo para formar a nossa coroa. Então faz lá o seu nozinho corrediço. Vem aqui, se a gente finalizou aqui do lado certo, né, pra gente, então a próxima carreira a gente começa desse lado de cá. E a primeira carreira, nós vamos fazer ponto a ponto aqui. Então, nós começamos a coroa executando 14 pontos baixos, sem aumentar ou diminuir. Então, coloco aqui a linha no trabalho e vou colocando 14 pontinhos aqui. Vou dar uma escondida nessas linhas. Você pode deixar solta aqui no lado avesso, porque depois a gente vai costurar, não vai ficar aparecendo. Mas essas linhas de arremate, eu gosto de esconder entre os pontos para ter certeza que ela não vai soltar. Então, eu venho aqui, executo 14 pontos. O último pontinho, lembra de executar aqui na lateralzinha, para deixar o trabalho mais retinho. E a gente vai começar a diminuir nas laterais aqui também, tá? Então, vira o trabalho sem fazer aquela voltinha para subir e venho aqui no segundo ponto. Essa próxima carreira da coroa, eu vou finalizar com 12 pontinhos. 12 pontinhos executados, vira o trabalho, a gente vai eliminar esse ponto aqui da lateral também. Então, eu começo a executar os pontos a partir do segundo ponto da minha carreira de base. E essa carreira aqui eu vou finalizar com 10 pontinhos, porque lembra que aí eu diminuo um ponto da outra lateral também. A gente vai diminuir sempre 2 pontinhos por carreira, como fizemos o trabalho inteiro, sempre nas pontinhas, dessa forma. Cheguei aqui, vou subir o trabalho de novo, então eu viro. Esse primeiro ponto eu ignoro, vou para o segundo, assim, eu diminuo ele também. E essa próxima carreira, nós vamos ficar com 8 pontinhos. Finalizada a carreira, virou o trabalho. Ignora esse primeiro, vem para o segundo e vamos finalizar com 6 pontinhos essa carreira. E o sexto pontinho, virou o trabalho, ignora o primeiro, vem para o próximo. E essa carreira nós vamos ficar com 4 pontinhos, 3 e 4, e arrematamos a linha. Não precisa deixar muita linha para costura. A parte da frente da nossa naninha está finalizada. Ela vai ficar desta forma aqui. Finalizou essa parte aqui, ela fica assim atrás. Você vai reservar essa peça e começar a trabalhar nas costas da sua bonequinha. Eu dei uma adiantada aqui no trabalho e eu já fiz as costas da bonequinha, tá bom? Porque ela é exatamente a mesma quantidade de pontos da frente. A única diferença é que a gente não vai trabalhar com as 3 cores
ao mesmo tempo, tá bom? Você vai começar com a linha amarela, executando os 30 pontinhos aqui na primeira e na segunda carreira, e depois a gente vai trabalhar todo o resto na cor azul, só mudando na hora de fazer a coroa, tá bom? Porque as costas, então só dá pra ver o véuzinho, não tem parte do corpo. A gente não vai ter todo aquele trabalho de ficar mudando de cor. Teoricamente ele é mais fácil do que a parte da frente. É só você seguir a quantidade de pontos, aumentos e diminuições, exatamente como no corpinho. Eu deixei tudo na descrição do vídeo, tá bom? É o mesmo gráfico. E aí a gente vai costurar agora uma parte na outra. Eu vou juntar aqui. E nós vamos fazer a emenda. Vendo? Ela fica igualzinha. Talvez você sinta um pouco de diferença na parte da frente para a parte de trás, porque a parte da frente tem as linhas aqui que dão meio que uma prendida no trabalho. Mas vai ajustando assim, porque elas vão ficar do mesmo tamanho. Se você fez com a mesma quantidade de pontos, se você for ajustando assim, elas ficam com o mesmo tamanho. Eu prendi com os alfinetes e eu vou costurar com uma linha dourada, porque eu quero que ela tenha aquele ar de uma aura em volta. Mas se você quiser costurar com a linha azul, que é a maioria aqui, então você faz a costura com a linha azul aqui, e aí muda pro amarelo, muda pro azul de novo e pro amarelo, fica à vontade, tá bom? Quiser manter o padrão do corpo, fica a seu critério. Como é que a gente vai executar a costura desta peça? Nossa, Ju, você colocou frente com frente, você não vai virar? A costura vai ficar aparente? Vai, porque eu vou fazer ela em ponto baixo e não em ponto baixíssimo. Então, eu venho aqui, em qualquer ponto, defina um ponto. Vamos começar aqui por baixo? Porque depois a gente vai ter que deixar um espaço para colocar a manta, né? Então, eu vou colocar aqui, vou começar aqui por baixo, que ele é mais plano. E eu vou simplesmente pegar ponto por ponto e vou executar pontos baixos aqui em toda a volta do meu trabalho. Pego a parte da frente, pego a parte de trás, ponto baixo. Passo a agulha pela parte da frente, passo a agulha pela parte de trás, ponto baixo. E assim, eu vou costurando a minha bonequinha, ponto por ponto. E aí, depois dessa costura, a gente ainda precisa fazer os bordados nela, né? Que é o acabamento. Então, a gente vai bordar aqui o manto, algumas estrelas. E nós vamos bordar também a coroa, fazer uma cruz. E os olhinhos. Então, aqui, olha, nada de segredo nessa costura. Eu estou unindo uma parte na outra com ponto baixo. E passei aqui em toda a volta, ponto baixo, com a cor dourada. Olha só, ele forma uma aura aqui na nossa bonequinha, fica bem bacana. Tá bem fechadinho, ó. Se a gente abrir aqui, ele tá bem costurado, não vai escapar manta por aqui. E por falar nisso, eu deixei aqui, antes de encerrar, 2 dedinhos, que é o suficiente pra gente preencher a nossa boneca com manta. Então, eu venho aqui e vou colocar a manta. Pra quem tá acostumado a fazer amigurumi, ela não fica redondinha igual o amigurumi, tá bom? Ela se parece mais com uma almofadinha, então ela vai ficar meio que achatadinha, tá? E terminei de colocar a manta aqui. Esse aqui é um lado, o avesso, esse aqui é a frente. Vai ajeitando a manta para que a bonequinha fique no formato que você quer, que ela não fique torta, fique dos dois jeitos mais ou menos com o mesmo tamanho. E aí a gente vai finalizar aqui a costura com ponto baixo. Então, vem aqui. E seguro aqui e vou dando os pontinhos.
Vou dando uns pontinhos aqui, o último pontinho e emendo o primeiro e o último com um ponto baixíssimo. Essa linha aqui eu posso cortar, fazer um arremate. E vou passar ela pra dentro da minha bonequinha. Então, eu venho com uma agulha de tapeçaria. Pra gente finalizar a nossa naninha, falta aqui os bordados pra gente fazer o acabamento, que são os olhinhos e as mãozinhas. E uma cruzinha aqui na coroa. O crucifixo que eu já me adiantei e já costurei aqui, eu fiz exatamente como está nesse vídeo que tá no card pra você. E ele vai ficar disponível no final desse vídeo aqui como sugestão de conteúdo. Então assiste essa aula aqui até o final e depois vai pra lá pra dar uma olhadinha como é que você faz esse crucifixo aqui. Qualquer coisa dá pra você comprar ele pronto também, e aí é só costurar aqui na sua bonequinha. Ele é opcional. Então, bora pro nosso bordado? Eu vou fazer ele com uma linha mais fina do que eu fiz a minha bonequinha. Eu vou fazer o bordado em cleia, tá bom? Mas você pode usar o fio que você mais gosta aí pra bordar. Eu gosto de linhas mais finas porque deixa o bordado mais delicado. A primeira coisa que eu vou fazer aqui é demarcar o meio aqui da minha cabecinha, porque é mais ou menos onde seria o narizinho da minha boneca. Fica mais fácil para eu costurar. Então, depois de marcadinho aqui, o que a gente vai fazer? Segue a linha aqui do seu alfinete e eu vou introduzir a agulha aqui na pontinha e vou levá-la próximo ao alfinete, um pontinho para cima. Vou dar esse espaçamento. E aqui eu vou deixar uma sobra para eu amarrar, fazer o arremate dessa linha aqui depois. Vou começar aqui com um ponto na diagonal, dessa forma. E vou fazer duas retas. 1 e 2. E vou finalizar com uma diagonal. Vou levar a minha agulha para o outro lado ali do alfinete, dando o mesmo espaçamento dele, porque ele é a minha marcação, né? Assim. E vou executar o mesmo desenho, duas diagonais e duas retas aqui no meio. Esse olhinho, ele tá um pouquinho diferente do que esse exemplo que tá no card aí pra você. O desenho é praticamente o mesmo, só que o arremate, o início e o arremate deles estão diferentes. Então, se você quiser ter um outro exemplo de como fazer olhinho, dá uma olhada nesse vídeo que está no card. E aí, aqui. Mais um para finalizar, e aí eu levo essa agulha lá pro mesmo ponto da onde eu comecei. Aqui. Posso tirar o alfinete e olha só. Tá vendo? Fica bem delicadinho, não chama tanta atenção, mas fica marcado, né? Dá pra entender que é um olhinho ali. Venho aqui e eu vou dar uns nozinhos nessa linha aqui, para não correr o risco de soltar. E vou fazer cortar aqui o excesso. E posso esconder essa linha aqui por dentro. Se você quiser usar uma pinça para fazer esse processo aqui, mas eu não acho que seja necessário. Com a agulha a gente já consegue empurrar a linha lá. Vamos fazer a cruz aqui na coroa? Eu vou fazer em branco também, porque eu não quero que ela se destaque muito. Eu quero uma coisa bem delicadinha. Então, eu venho aqui, prendo a minha linha. E vou desenhar uma cruz aqui
bem no meio. Então, passo pra cá. Vou passar umas 2 vezes. Aqui. Levo a linha para cá. Aqui um pontinho para baixo. E passo umas 2 vezes aqui também. Dessa forma aqui. Bem ajeitadinho, tá vendo? E aí, eu volto a linha aqui pra baixo, onde eu comecei. Passo aqui por elas, dou um arrematezinho e levo a linha pra baixo. Escondendo ela. Dessa forma aqui. E agora falta a gente bordar os bracinhos aqui. Para os bracinhos, eu vou usar a mesma linha que eu usei para fazer o corpo. Porque, na verdade, eu quero só um relevo ali. Então, ele não precisa ficar com uma cor destacada. Venho aqui, prendo a minha linha. E eu quero fazer um bracinho como se ele tivesse uma mãozinha, como se ela tivesse em posição de oração. Então, eu vou trazer essa linha aqui pro meio e trago aqui pra ponta de novo. Pego essa linha aqui de novo, vou na mesma direção da onde foi a primeira aqui, do outro lado, mas na mesma direção, com o mesmo espaçamento. Dessa forma. Faço um outro vizinho aqui desse lado. Assim. E volto aqui pro primeiro bracinho. Aqui. A princípio ele não tá aparecendo, né? Então, agora a gente vai passar a linha, olha, por baixo dessa linha, por baixo dessa aqui, passa a agulha. E a gente vai passar várias vezes a agulha aqui, até formar um relevozinho. Curtiu o relevo que formou de um lado, leva a linha pro outro e a gente vai fazer a mesma coisa no outro bracinho. Aqui na outra mãozinha. Procura passar o mesmo tanto de vezes para ela ficar com o mesmo tamanho, né? Aqui. Prontinho. Bracinho formado aqui. Ficou bem fofo, bem delicadinho. E agora a gente pode dar um nozinho. Como a linha é da mesma cor, a gente passa aqui por dentro. Esse arremate não vai ficar aparente. Aqui. Tá pronto o nosso braço.
você quiser parar por aqui, a bonequinha tá praticamente pronta, mas você pode enfeitar mais o manto dela fazendo uns bordadinhos de estrela usando a linha Encanto, que é essa douradinha aqui, porque dá um destaque. Você pode bordar ou você pode comprar as estrelinhas prontas e colar com cola de artesanato, aí fica a seu critério. Vamos bordar umas estrelinhas aqui então? Muito fácil, pega a sua linha. Um tamanho bacana, para você não ter que ficar fazendo um monte de arremate. E são aquelas estrelinhas mais estilizadas, né? A gente vai fazer uns X aqui, só para marcar mesmo. Se você quiser fazer aqueles nó francês, nó inglês, não sei como é que chama aquele ponto do bordado, eu já tentei, aquilo pra mim é um mistério, toda vez que eu vou fazer, uma hora dá certo, outra hora não dá, então eu vou no reto mesmo, que fica mais fácil. Se você quiser grudar cianinha aqui também, cianina, fica bonitinho. Aquelas douradinhas, sabe? Também fica um trabalho bacana. Ó, uma cruzinha, coisa simples, tá? Você só vai bordar, cuidado para não pegar a manta, porque senão ela fica saindo, aí não é legal. Então vem aqui e você vai bordando quantas você quer, onde você quer que elas fiquem, para deixar a Nossa Senhora com um manto bem bonito. E finalizada a nossa naninha da Nossa Senhora Aparecida, eu bordei aqui umas estrelinhas deste lado e desse lado também, bem aleatório, nada muito padronizado, né? Porque o manto dela é bem enfeitado, desse jeitinho aqui. E aí você pode mudar as cores, colocar outros padrões de desenho, enfim, dá pra você usar essa base e construir outras santinhas também. Muito legal essa forma de fazer bonecos também, né? Fica bem diferente, bem fofinho, ótimo pra enfeitar aí o lugar que você quiser colocar. Lembrando que se você fez essa Nossa Senhora aqui comigo, meu Instagram tá aqui na tela, me marca lá, posta suas fotinhos pra gente bater um papo fora aqui do YouTube também. Para comemorar esse 12 de outubro, eu também fiz um vídeo para criançada, então fica até o final desse aqui para conferir os vídeos sugeridos. E eu te vejo por lá. Até a próxima!